Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil e eu vou trazer uma informação super importante que vocês talvez não saibam. Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre desenvolvimento infantil. A pergunta é a seguinte: será que cada criança realmente tem o seu tempo? Porque a gente escuta muito essa frase, né? Não precisa se preocupar, cada criança tem o seu tempo. Mas será que é realmente isso? Uma das maiores preocupações dos pais e mães, né, claro, justamente é sobre o desenvolvimento dos pequenos. E com razão, né, gente? Nos primeiros meses e anos de vida, a criança ela adquire as habilidades motoras, as habilidades sociais, adquire a linguística. E é quando aquele serzinho se torna uma pessoa completa, cheia de capacidades, cheia de habilidades e cheia de talentos. Então esses anos iniciais, esses primeiros, são realmente muito ricos e muito importantes para a criança. Mas, gente, apesar de que cada criança realmente tem o seu tempo, né, o seu tempo de desenvolvimento, que é algo que a gente sempre fala e é verdade, existem alguns marcos importantíssimos que é preciso que você, pai, mãe ou cuidador da criança, fique extremamente atento. Por quê? Porque esses marcos podem ser sinais, né, de alerta de algumas doenças ou de alguns problemas que a criança possa apresentar. Bom, mas afinal, o que a gente deve observar no desenvolvimento da criança? O que é o mais importante de se ficar atento? Devemos observar alguns marcos de acordo com a idade da criança. Quando eles não acontecem ou quando eles acontecem tarde demais, eles devem ser vistos como um sinal de alerta. E eles devem ser discutidos com o médico pediatra para ver se não podem ser um sinal de algo mais sério. Então é importante, gente. Sabemos que cada criança tem seu tempo, mas nós temos que ficar bem alertas a esse marco para evitar, claro, né, que a gente perca aí tempo de tratar um ou outro problema. E isso, gente, é realmente o que acontece no caso de várias doenças raras, onde o atraso no desenvolvimento da criança acaba sendo um sinal bem importante de alerta e que serve para auxiliar no diagnóstico do problema. Isso por quê? Porque o diagnóstico certeiro e precoce para essas doenças mais raras, ele costuma ser bem difícil. E um exemplo disso, gente, é a própria deficiência de AADC. O que é AADC? É uma doença genética rara que pode muito bem ser confundida com outras doenças. Por quê? Porque elas compartilham vários sintomas em comum. Então, quanto mais sintomas forem notados e levados na consulta para o pediatra, mais chances de um diagnóstico correto e precoce, o que ajuda muito, gente, no prognóstico e no manejo dos sintomas. O que é isso? Ajuda muito a realmente entender o que a criança tem, né, e tratar esse problema. Então vamos lá, vamos tentar trazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Para vocês terem uma ideia, é comum que a deficiência de AADC ela seja confundida com paralisia cerebral, epilepsia, doença mitocondrial e fraqueza muscular. E claro que para cada condição deve haver um protocolo de tratamento diferente, tá? Isso já é definido. Então, interpretar alterações no desenvolvimento da criança é um desafio. Então, o que é importante? É importante sempre, quando você tiver alguma dúvida, né, quando soar um sinal de alerta, consultar um pediatra ou um neuropediatra, quando você perceber, né, que algo não está de acordo com o esperado. Então, gente, essa é uma observação muito especial. Quando acendeu ali a luzinha, né, aquele alerta de que algo está um pouco estranho, não espere para procurar ajuda, para procurar mais informações. Mas vamos ver então, né, gente, quais são os tais dos marcos de desenvolvimento que a gente tem que ficar de olho, que tem que observar para ver aí se a criança pode, né, estar com um ou outro problema e que esses marcos vão ajudar a gente a identificar. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança de 2 meses. Bom, vamos lá. Primeiro, até os 2 meses de idade, o seu bebê ele deve responder a sons altos e mostrar que está observando o movimento das coisas à sua frente, tá? Isso é bem importante. Até 2 meses de idade a criança tem que fazer isso. A criança ela é bem novinha, mas ela também já deve sorrir para as pessoas, tá? Isso é um outro marco importante.
ela também leva as mãos à boca, algo que é super comum e que deve se ver nessa idade. Então fique de olho para ver se a criança está fazendo isso. E uma das principais coisas é que a criança deve conseguir manter a cabecinha erguida ou elevar o tronco quando está de bruços, tá? Então isso é algo que tem que ser bem observado. Ou seja, né, o corpo começa a ficar menos molinho nessa idade. É isso que os pais têm que observar. Agora a gente vai dar um pulinho aí e vamos chegar no desenvolvimento das crianças de 4 meses. Até os 4 meses, todos os marcos de desenvolvimento que eu falei anteriormente, né, na idade de 2 meses, eles devem estar presentes, tá? Sem sombra de dúvida. Então, a criança deve observar o movimento das coisas, sorrir para as pessoas, trazer objetos à boca, tá? Isso tem que acontecer com 4 meses. A cabecinha também deve estar ainda mais firme do que estava aos 2 meses, sendo erguida com mais facilidade do que aos 2 meses, claro, porque a criança já se desenvolveu, ela já está mais forte, né? A coordenação motora dela, ela está mais firme e tem uma coordenação motora maior. Outra característica muito importante é que nessa fase a criança empurra as pernas quando o pé está encostado em alguma superfície dura. Então o pé encostou em alguma superfície dura, a criança faz, né, aquele movimento de empurrar. Um sinal de atenção aqui, e bem importante, é ver se a criança tem dificuldade em mexer um ou ambos os olhos em todas as direções. Tá bom? Então, esses são os marcos de desenvolvimento dos 4 meses, são detalhes, são aquelas coisas, né, que os cuidadores de uma criança conseguem observar no dia a dia e é importante que se fique atento. Vamos falar agora sobre os marcos do desenvolvimento de 6 meses, o que a gente tem que ficar atento nessa idade. Gente, aos 6 meses, o bebê ele deve começar a demonstrar afeto por quem cuida dele. Pai, mãe, babá, avós, enfim, qualquer cuidador, a pessoa que dá atenção ao bebê, que está próxima do bebê no dia a dia, o bebê tem que começar a demonstrar afeto, apego, né, a essa pessoa. Também é importante que ele imita vogais, né? Aqueles sons que o bebê costuma fazer são A, E, I, O, U. São as vogais, né? E ele costuma fazer esse som ainda balbuciando, né? Como a gente costuma chamar. Essa também é aquela fase em que a criança também começa a rir, né? Então ela dá risada mesmo, assim, ela decide rir, não é algo automático, é uma decisão dela de dar risada. E um sinal, gente, de alerta muito importante aqui aos 6 meses é se o corpo parece muito molinho ou muito duro, como se todos os músculos estivessem contraídos o tempo todo, tá? Então isso é algo muito importante que tem que observar na criança, que é importante que os pais e cuidadores fiquem alertas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança aos 12 meses, para a gente também saber quais os pontos de atenção. Então vamos lá, até os 12 meses é importante que a criança consiga engatinhar, ficar em pé com apoio e procurar objetos que você escondeu. Então isso é muito importante, a criança tem que estar fazendo isso. Essa, inclusive, é uma brincadeira muito legal para você estimular os pequenos. Nessa idade, algumas palavras simples já são ditas, como por exemplo, mamá e papá, que são as palavras mais comuns, né, que a criança fala, porque justamente tem sons que são fáceis para ela pronunciar. A criança também consegue apontar para objetos, aprender gestos como balançar a cabeça com o sim e não. Então, nessa fase, essas coisas já devem estar presentes, né, no desenvolvimento da criança. E é importante também, gente, nessa fase, na idade dos 12 meses, notar se a criança está perdendo habilidades, ou seja, deixando de fazer algumas coisas que antes ela sabia ou já fazia, né, com uma certa frequência. Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento da criança de 2 anos. Aos 2 anos, gente, uma das características que marca o desenvolvimento da criança é que ela já tem capacidade de formar frases simples, com 2 palavras. Um exemplo seria beber água, quero bola, algo assim, né? Coisas bem simplesinhas, mas já são, de certa forma, frases. Ela também já sabe a utilização de objetos cotidianos. Alguns exemplos ela já sabe para que serve a colher, ela já sabe para que serve a escova de dentes e outros objetos simples que ela costuma usar ou ver, né, no dia a dia dela. Outra coisa que a criança de 2 anos faz é que ela imita ações e palavras e ela também já consegue seguir instruções e já anda com firmeza. Então, aos 2 anos de idade, isso é comum.
4 anos de idade. O que acontece nessa idade? Aos 4 anos, a gente já tá falando de uma criança maiorzinha, né? Na verdade, já é uma criança bem maior do que aquela criança que a gente falou agora há pouco, que era criança de 2 anos. Nessa fase, a criança já consegue fazer algumas coisas como, por exemplo, pular no lugar, rabiscar. Ela também gosta de jogos interativos e de tudo que envolve faz de conta. Então é uma fase que a criança adora imitações e jogos de faz de conta. E por que isso? Porque a imaginação dela nessa fase está muito aguçada, tá bom? Agora aqui um detalhe. Se a criança ignora outras crianças, não responde pessoas fora da família, resiste à troca de roupas ou não fala de forma compreensível, é bom ficar de olho, tá? Isso na idade de 4 anos. 5 anos, vamos falar um pouquinho de como é o desenvolvimento da criança nessa idade. Gente, por fim, chegamos aos 5 anos. Até aqui a criança, ela deve ser capaz de demonstrar uma gama bem variada já de emoções, mas não comportamentos extremos, como por exemplo, medo, agressividade ou tristeza fora do comum. Também não é usual nessa idade que a criança seja muito retraída, se distraia com facilidade, não responda às pessoas, não saiba separar real do imaginário ou não consegue dizer o seu próprio nome e sobrenome, entre outros fatores. Então esses são pontos importantes de se observar na idade de 5 anos. Óbvio, claro, que existem outros marcos de desenvolvimento que também são super importantes, mas eu resolvi separar alguns, né, aqui para trazer para vocês, porque são marcos fáceis de serem notados. Agora, importante, se você acha que o seu filho apresenta algum atraso no desenvolvimento, procure e converse com o seu médico pediatra. Isso por quê? Porque o atraso no desenvolvimento infantil pode ser sinal de algumas doenças. Uma delas, por exemplo, é a deficiência em AADC. Vamos falar um pouquinho agora da deficiência em AADC para vocês entenderem, né, sobre este problema que é tão pouco falado, mas que é muito importante a gente tomar conhecimento. A doença que comentei no início do vídeo, né, lá no iniciozinho, a deficiência de AADC, ela tem como um dos principais sintomas o atraso no desenvolvimento. Então, a deficiência de AADC, ela afeta o cérebro, ela diminui o tônus muscular, que é aquele bebê bem molinho, e ela pode ser confundida, né, como eu falei, com outras condições, como a paralisia cerebral, a epilepsia e a fraqueza neuromuscular. E como eu disse, gente, o diagnóstico precoce é a melhor forma de manejo, né, da deficiência de AADC, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para essa criança, para a criança que apresenta esse problema. Assim como ela, outras doenças raras se expressam, né, nessa fase. Por isso, gente, é tão importante ficar de olho no desenvolvimento do seu filho. E se você acha que tem alguma coisa errada, né, se tá com aquela pulguinha atrás da orelha, se ligou aquela luzinha, procure e converse com um médico pediatra. Não deixe o tempo passar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado esse alerta, né, da importância de você ficar de olho nos marcos de desenvolvimento da criança, para justamente evitar que o tempo passe e que algum atraso tenha acontecido e que você tenha perdido um tempo aí, né, de poder agir sobre isso e garantir uma melhor qualidade de vida para o seu filho. Lembrando que para mais informações sobre a deficiência de AADC, você pode acessar o site que está aqui por escrito na tela e que está também na descrição do vídeo. O site é www.oqueadc.com.br. Quem gostou, gente, desse vídeo, já deixa o like aqui e compartilhe o vídeo para aumentar a conscientização sobre este problema, sobre essa questão que é tão pouco falada, mas que é tão importante. E claro, se vocês curtem o canal Macetes Mãe, não deixem de se inscrever e de clicar no alerta de novos vídeos. Vejo vocês em breve. Um beijo e até a próxima!